Boa noite, alunos, professores, funcionários. Para quem não me conhece, eu sou Sérgio Adorno, sou diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Com esta atividade, nós estamos oficialmente declarando aberto o semestre letivo, e é uma tradição da faculdade convidar um professor da casa para proferir a conferência aula magna de abertura do ano e também desse semestre. A congregação da faculdade convidou a professora Ana Fani Carlos, professora titular do Departamento de Geografia, professora da área de Geografia Humana, reconhecida nacional e internacionalmente pelos seus trabalhos no campo da sociologia urbana, da evolução da desenvolvimento das cidades e, sobretudo, na sua interface com os direitos, a sua interface com a cidadania e com a democracia. Então, grande satisfação, uma grande felicidade, nós temos a oportunidade de poder ouvi-la nesta conferência, cujo título é O Poder do Corpo no Espaço Público Urbano como Privação e o Direito à Cidade. Muito obrigado, professora, e desde já agradeço a amabilidade de ter aceito este convite. Boa noite a todos, professor Sérgio Adorno. Antes de mais nada, eu queria agradecer a congregação, através do professor Sérgio Adorno, pelo convite, que muito me honra para proferir a aula magna de abertura do ano letivo de 2014 na Faculdade de Filosofia, aonde eu entrei em 1971 e não saí nunca mais, não é? Então vocês imaginam que eu tenho uma relação profunda com essa faculdade. O tema que eu escolhi para falar hoje, né, o poder do corpo no espaço público urbano como privação e direito à cidade, é um tema que se impõe, não é, no momento que nós estamos vivendo hoje. Não é? Então, na realidade, o tema me foi imposto pela própria realidade urbana atual, e ele diz respeito à necessidade da gente entender o mundo que nós estamos vivendo, não é? Um mundo que é urbano, numa sociedade que se produz enquanto urbano, nas tensões e contradições que aparecem e são vividas, não é? Na vida cotidiana. Não é? O corpo, eu usei o corpo inicialmente como metáfora, não é? Que eu vou refletir e que eu tomo como ponto de partida para refletir as manifestações, localizando-as no processo de urbanização desigual e contraditório, não é, que nós vivemos, numa sociedade extremamente desigual, não é, e violenta como é a sociedade brasileira. Então, o corpo aparece inicialmente como essa metáfora para começar o tema, porque quando a gente olha os jornais e as imagens das manifestações em todos os lugares, o que aparece é o corpo tomando lugar dos espaços públicos, não é? Quer dizer, a rua é a praça que perde os seus contornos e a partir daí as fotos indicam que esse contorno desse espaço é todo um contorno de uma mole humana, não é? A tese, como eu sou geógrafa, não é? A tese que eu parto para discutir o processo de urbanização é o fato de que hoje o processo de produção do espaço urbano, do espaço da cidade, não é? E o espaço metropolitano, ele é um elemento central para entender o mundo moderno. Não é? Tanto do ponto de vista do processo de acumulação do capital, que se realiza através da produção do espaço, o capital financeiro principalmente, o papel do Estado, ou a realização do próprio Estado, não é? Que se realiza produzindo espaços estratégicos, quanto à realização da vida. A vida se realiza com uma relação espaço-temporal. O que significa dizer que todas as relações sociais se realizam enquanto relações espaciais. Não é? Então, o espaço e o processo de produção do espaço envolve esses três planos indissociáveis. Não é? Então, é por isso
que os conflitos da sociedade eclodem no espaço, através do espaço, como uma luta pelo espaço. Né? Portanto, o que nós estamos assistindo hoje, né, o que nós estamos presenciando e vivemos, é um exercício de cidadania, que tem como conteúdo uma prática muito mais do que um discurso. Não é? As manifestações hoje na cidade são ações que questionam o urbano, questionam a realidade urbana, indicam a necessidade ainda incipiente de elaboração de um projeto de construção de uma outra sociedade. Mas não há produção, não há projeto possível sem a compreensão do mundo em que nós vivemos. Então, a compreensão do mundo do que nós vivemos é exatamente a tarefa dessa universidade. Compreender esse mundo em seus fundamentos mais profundos. Não é? Eu entendo, não é, que estar na universidade é aceitar o convite, o desafio para pensar a nossa realidade e a nossa condição no mundo como sujeitos ativos. Não é? É um caminho de descoberta que tem como pressuposto o respeito à diferença, o exercício, o espírito crítico e, como escreve Goethe, a fé no ilimitado. A FEFELESH, na Universidade de São Paulo, tem um papel muito importante. Ela não é uma escola profissionalizante. Ela tem um lugar na construção, importante na construção do pensamento crítico sobre o mundo que nós vivemos e sobre a realidade brasileira. Sobre o tripé fundante da universidade, a pesquisa, em primeiro lugar, se move num movimento ininterrupto de transformação do mundo, estabelecida numa relação entre teoria e a prática, que se fundamenta no mundo da praxis, e que ilumina a vida cotidiana como lugar das resistências, da elaboração das estratégias de luta, não é? Posto que nessa vida cotidiana e no plano do lugar e da cidade, as contradições se vivem e se realizam concretamente. Portanto, a produção acadêmica abre-se para um horizonte utópico. Ao analisar o mundo tal como ele é, ao analisar o que move o mundo, ele se depara com aquilo que resiste, que resiste aos processos hegemônicos, não é? E, nesse sentido, coloca como perspectiva o fato de que, na Faculdade de Filosofia, é possível a construção de um pensamento alternativo ao que existe. Não é? Basicamente, como formas mais variadas do pensamento ideológico. Nessa perspectiva, o ensino aparece como uma ação comprometida com a formação da cidadania, instigando as faculdades criativas dos estudantes, voltada ao exercício da liberdade, visando uma formação humanista, não é? Em seu significado mais profundo, vem da paideia grega. Não é? Significou para os gregos a educação do homem de acordo com uma verdadeira forma humana, com seu autêntico ser. Acima do homem como ser gregário está posto o homem como ideia e o homem como genérico na sua validade universal. Não é? Essa noção foi legada pelos gregos. É esse o sentido das humanidades, da humanitas, não é? Esse sentido dessa constituição desse humano, não é? Que faz parte, que está no cerne e no fundamento da Faculdade de Filosofia. Já a extensão como terceiro tripé que caracteriza a universidade é onde o caráter público dessa universidade aparece com maior clareza. O problema que se coloca hoje em dia é qual é o sentido público da universidade, não é? Decididamente, não é a abertura da universidade para festas regadas a cerveja, embalada pela droga que alimenta o narcotráfico como grande negócio da atualidade. Mas o sentido público é aquele da pesquisa crítica, que questiona as formas atualizadas de alienação que nos impõe o mundo moderno. É o compromisso com a mudança de nossa sociedade, através da compreensão da nossa realidade dependente, objetivando o fim das desigualdades, como aquele vivido pelas situações de fome, pela escravidão, pelas condições de vida indigna da produção da cidade como mercadoria, da nossa condição e da condição do homem que se transforma em voyeur. Vivemos numa sociedade urbana em mudança. Essas metamorfoses apontam metamorfoses morfológicas na cidade,
que definem e redefinem uma prática socioespacial profundamente desigual. Nossa cidade é marcada pela segregação, que no limite último tem como fundamento a concentração da riqueza da nossa sociedade. No limite, podemos dizer que vivemos uma sociedade terrorista. Mas essa sociedade terrorista não se define pelas armas das mãos dos guerrilheiros. Ela se define por aquilo que se esconde nessa sociedade. Ela se define pelos conteúdos de uma vida normatizada, naturalizada, reduzida ao mundo da mercadoria e seus signos, na linguagem, na opressão imposta pelas renovadas formas de acumulação impostas sob a égide do capital financeiro. Uma realidade metropolitana que se consolida pela queda dos referenciais urbanos que marcam e dão sustentação à vida, que coincide com o individualismo fundado numa urbanidade centrada no hedonismo de massa, não é? Como aponta Horkheimer, em que cada cidadão é militante de si mesmo, como escreve Lipovitsky. E aonde cada um é para o outro uma garrafa de Coca-Cola, como assevera Thierry Pacaud. Processo em que a cultura de massa acaba por desempenhar um papel fundamental, reforçando as pressões sociais sobre o indivíduo, impondo modelos de imitação coletiva que finda por pulverizar o homem. Hoje, no lugar das convenções de costumes e crenças, instala-se o vazio. Imagens fluidas de uma sociedade programada e aparentemente sem sujeitos, que se reconhece apenas em sua demanda mercantil. No plano espacial, que é aquele da geografia, é onde essas relações se realizam no espaço, não é? Em formas segregadas e separadas do espaço, aonde a propriedade da riqueza assume a forma da propriedade privada do solo urbano. E através desta propriedade, ela infunde e cria os acessos diferenciados a toda a cidade e a vida na cidade. Numa cidade cada vez mais anônima, funcional e institucionalizada. A propriedade privada como fundamento e produto do processo de produção do espaço capitalista delineia a submissão de todos os modos de apropriação, não é, ao mundo da mercadoria. Consequentemente, a redução da prática socioespacial a uma nova ordem espaço-temporal. Estamos diante da constituição de um espaço amnésico, um espaço sem referenciais urbanos, sem história que marca a identidade, que sustenta a memória, num tempo cada vez mais veloz, que marca a efemeridade das relações sociais. Não é? Mas, como eu disse para vocês, partimos do corpo, não é? O corpo como primeira aproximação. Na realidade, para Michel Bernard escreve que não precisa se justificar uma reflexão sobre o corpo, porque a vida impõe cotidianamente um corpo. Nós sentimos, nós desejamos, nós agimos, nós experimentamos, nós criamos através do corpo. Ele é uma mediação social, não é? Logo, não se trata de pensar o corpo numa possível ontologia sobre a corporeidade de nossa existência como refúgio de nossa individualidade, mas pensar a dimensão social desse corpo numa dialética entre a passividade e a subversão. O corpo e a existência do corpo na dialética da subversão, da passividade e subversão, se abre para o vivido, no seio de uma prática que é socioespacial, que vai, portanto, na direção oposta da apologia do corpo como exploração sexual tão presente na realidade urbana e da nossa vida hoje. O corpo, como diz Perrec, é o nó vital imediato visto pela sociedade como fonte e suporte de toda a cultura. Já a casa, como assinalam os gregos Reinforce e Cleia Bose no livro Memória de Velhos, é o umbigo do mundo para o indivíduo, a partir de onde o indivíduo se relaciona com os outros. É o espaço privado da referência, a partir da qual o indivíduo se relaciona com o outro, em que uma história individual se constitui na relação com o outro, constituindo uma história coletiva, não é? Numa prática que é socioespacial. O homem
se relaciona com o espaço através do corpo. Ele é a mediação a partir da qual nos relacionamos com o mundo. Podemos pensar, e vocês estão me vendo, como um corpo, não é? Aonde o espaço aparece como essa extensão primeira do meu corpo. O corpo como a primeira escala. Não é? E dessa escala se produzem e vão se criando outras escalas. E essas escalas vão permitir com que a minha relação se dá com o mundo pela mediação do corpo, que perde dimensão e importância diante da troca e da relação social com o outro, mas que parte dele. Não é? Então, assim nós temos como escala, em primeiro lugar, o corpo, mas depois a casa, a rua, os espaços públicos, a cidade, o urbano, e hoje o espaço mundial, não é? O espaço da mundialidade, não é? A escala da vida cotidiana, não é? Que se ilumina exatamente a partir do corpo e das relações dessa prática socioespacial, não é? Então, a vida cotidiana, esse corpo ilumina a vida cotidiana, através de uma relação importante que eu vou desenvolver a seguir, nas relações entre o espaço público e o espaço privado, que eu já sinalizei para vocês. Então, a vida cotidiana, esse corpo e esse partir do corpo, não é? É o enfoque da vida cotidiana nos espaços, nos lugares, não é? A física deixa claro que todo corpo ocupa um lugar no espaço, o que coloca quase como questão do espaço como uma condição social, né, da existência e pressuposto da existência do homem. Daqui é possível, a partir do corpo e do lugar, chegar à vida cotidiana e dela para outras escalas. O corpo, como ponto de partida, iluminou a vida cotidiana e o lugar. Na segunda escala, ele ilumina a cidade, enquanto materialidade. Mas a cidade, iluminada pelo corpo, pela prática, é produto social histórico, produzido no decurso da constituição de um processo que é civilizatório, como constituição da humanidade do homem. Contempla um mundo objetivo e só tem existência a partir do sujeito. Nessa direção, o sentido da cidade, o sentido que lhe é conferido à cidade, é aquele do uso, da forma de apropriação. O ser humano se realiza apropriando-se de todos os espaços-tempos que sustentam a vida, não é? O que quer dizer que no lugar se caracterizam essas relações, não é? O uso dos lugares contendo os rastros da civilização, não é? Então, esse espaço é o espaço do privado e é o espaço do público, não é? A cidade, enquanto na articulação entre os espaços do privado e os espaços do público, uma história particular se constitui enquanto uma história coletiva. Mas, desse primeiro plano, o segundo é aquele do espaço público, que são as categorias de análise que constam do título da minha aula, não é? Daí o espaço público, não é? O que é o espaço público? Na decisão sobre um destino comum. Num espaço, que significava a ágora? Mesmo que a reunião tenha ocorrido perto das naus gregas que estavam aportados próximo da cidade de Troia. Portanto, numa polis que não estava constituída senão como simbologia, senão como símbolo e representação. Portanto, aonde quer que os homens vivam, aonde quer que os homens estejam, o espaço público existe como possibilidade sempre presente. E com ele, a utopia. Com os gregos, o espaço público se associa à ideia de democracia, que hoje podemos associá-la de forma mais ampla à noção de cidadania, como o espaço e o tempo, aonde todos podem decidir sobre o futuro. Portanto, o lugar da tomada de decisões coletivas sobre o destino de uma vida em comum. Vocês vejam bem que, ao contrário do que fazem alguns filósofos, eu estou associando o espaço público, material, real e concreta do urbano, da polis, à esfera pública, como em sua total indissociabilidade. De modo que a esfera pública só se realiza concretamente em relações sociais reais que ocorrem num espaço e num tempo.
o espaço público como lugar da reunião, do encontro, da proximidade entre os membros de uma determinada sociedade, fazem com que o discurso e a ação da decisão em conjunto se tornem possível. Em essência, é da centralidade que se trata. Então, é o espaço da manifestação que se constitui como forma de uma ação política e, como tal, não pode ser separada da conjuntura. E o que eu estou tentando tecer para vocês é a conjuntura na qual é possível pensar no momento e na história as manifestações e as possibilidades postas pelas manifestações nos dias de hoje. Né? Philippe Tarkovsky chama a atenção para o fato de que as insurreições se caracterizam por uma relação de imediaticidade com sua causa e com seu objetivo, espacial e temporal. Foi um pouco que nós vimos quando o Aquiles reúne o exército grego. E se desenvolve frequentemente num lugar. O que se traz? No caso da Grécia, eles estavam reunidos para discutir estratégias. O que se passa no mundo moderno é que essa reunião, essa manifestação, se dá no mesmo lugar da injustiça, denunciada próximo da habitação de seus autores, frequentemente em violência e, portanto, em sua urgência. Mas as manifestações não se ligam apenas à sua imediaticidade. Elas exigem uma identidade, elas exigem um grupo, elas exigem uma organização e elas exigem uma estratégia. Essa é a teoria sobre as manifestações. E é isso que está deixando os teóricos hoje bastante em conflito, não é? Quer dizer, os padrões do debate sobre o que é manifestação se colocam hoje diferente do que nós estamos percebendo. Nós não vivemos mais uma sociedade industrial onde a relação capital-trabalho como contradição fundamental regia e direcionava a sociedade. Nós vivemos uma sociedade urbana, onde o sindicato e o papel sindical perdeu a força. Nós estamos vivendo um outro processo. Então, nós estamos nos deparando com novas formas de manifestação. E essas novas formas de manifestação desafiam os acadêmicos, desafiam os pesquisadores a pensar qual é a conjuntura, quais são as contradições que a movem, que a explicam. E por que é que elas aparecem hoje de forma tão diferente como aquelas que nós vivemos e vivenciamos até agora. Portanto, o que eu estou querendo propor é que a gente pense na praxis urbana, nas contradições, nas contradições impostas pelo sistema capitalista no século XXI, diferente do século XX, portanto, mais ainda do século XIX, que se encontra hoje numa fase de reprodução. Uma reprodução que se realiza de forma diferente, mas que repõe constantemente a desigualdade como seu fundamento, sob formas sempre renovadas pelo processo de valorização que fundamenta a busca do lucro. O processo de produção capitalista é o óbvio, ele busca o lucro. E entra em crises periódicas. O que está posto é quais são as formas renovadas através das quais o lucro se realiza. Quais são as crises que ele enfrenta e como ele supera as crises. Uma das hipóteses com as quais nós estamos trabalhando é que a superação de uma dessas crises se dá através do espaço, através da produção do espaço, que produz a metrópole como um grande negócio. Não é? Então, ao mesmo tempo, essa metrópole produzida como negócio, esse urbano produzido como negócio, se impõe como uma potência independente e estranha ao indivíduo. Então, a metrópole hoje aparece como estranhamento. Esse ato de produzir o espaço urbano atualiza a alienação no século XXI. Não é? Com esse processo, a vida se marca e é marcada pelo empobrecimento, pelo esvaziamento das formas de apropriação, que passa pela distribuição da riqueza, numa cotidianidade cindida, em setores muito bem limitados. Os espaços-tempo do trabalho, os espaços-tempo da circulação, os espaços-tempo da vida privada, os espaços-tempo do lazer. Todos eles separados, organizados, estruturados funcionalmente. Não é? Separados esses espaços-tempos, a cidade e a própria vida se cinde. E os
objetos no espaço e o próprio espaço aparecem em sua ambiguidade. A casa do indivíduo, que pode mantê-lo ligado ao mundo todo por uma rede de computadores e pela televisão, portanto, uma casa moldada por novos objetos, né? Eles apenas criam a sensação de uma maior amplitude e domínio do espaço. Eles parecem e criam a sensação de que o tempo foi domado. Na realidade, a velocidade dos contatos é aumentada pela eficiência das comunicações, mas não quer dizer que o conteúdo dessa comunicação se transforma, ganha em profundidade, não é? E ganha em conteúdos, e ganha nos seus conteúdos, não é? A tecnologia cria essa sensação da comunicação, quando na realidade é a supremacia da não comunicação que está posta. A mediação do individualismo numa sociedade do help yourself. Ajude você mesmo. O que a gente mais vê quando está nos Estados Unidos, e em breve deve chegar no Brasil, é que com a flexibilização e o fim do emprego, não é? Cada vez mais, em todo lugar que você entra, é você que se serve. É o que acontece nos bancos. Não é? Cada vez mais você se depara com as máquinas. E é você que tem que pegar saldo, tirar cheque. Cheque não existe mais, mas enfim. Cartões. Eu ainda trabalho com cheque, porque eu também não sei ao banco. Mas enfim, a sociedade do help yourself, onde você assume todas e cada vez mais todos os serviços, não é? Então, aonde a obsolescência da técnica nos coloca na corrida do upgrade, não é? Nós somos todos escravos da tecnologia. A obsolescência é uma forma de lucro sempre renovada e que nos mantém escravos ligados a ela. As filas homéricas, não é? Que se formam na frente da Apple ou na frente de alguma loja dessas, cada vez que sai um iPad, iPod, não sei o que, não é? Marcam essa nossa dependência total. Não é? Então, junto com essa obsolescência da técnica, é o ser humano que se torna obsoleto. Não é? Se eu não tiver o último celular, o último iPad, o último isso, o último aquilo, eu sou obsoleto, porque eu me realizo através dessa tecnologia. Não é? Então, cultura, lazer, todos os momentos da vida se inscreve e se subsume ao mundo da mercadoria. Não é? Por isso que a vida cotidiana parece tendencialmente invadida por um sistema regulador em todos os níveis. Modelos de comportamentos e valores que induzem ao consumo, que são norteadores da nossa vida, que formaliza e fixa todas as relações sociais, não é? Como formas autonomizadas da vida. E nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Não é? Estamos cada vez mais com a sensação de que vivemos juntos numa sociedade cada vez mais que nos separa. Não é? Em que esses objetos se colocam como uma mediação necessária entre nós e o outro, nós e o mundo, um mundo que se torna cada vez mais estranho. Na realidade, todo esse processo tecnológico não é, efetiva a autonomia do valor de troca. Não é? Quer dizer, todas as relações estão subsumidas à lógica da mercadoria. E todas elas organizadas pelo Estado, fundada numa forma contratual e jurídica, dada pela propriedade privada de parcelas do planeta, dada do uso do espaço, dada pela propriedade privada da riqueza, dada pela propriedade privada dos bens produzidos por essa universidade, por essa sociedade. Então, portanto, a vida nesse processo aparece como fonte de privação de direitos, diante da extensão da mercantilização. Então, a privatização é o outro, ou é a consequência imediata dessa mercantilização. Do sujeito cindido, que vive em espaços cindidos, enquanto o humano vive a despossessão da sua humanidade. Ele é consumidor, e nessa condição, seu projeto é aquele de ascender a uma qualidade de vida como um novo status atual da cidadania capitalista. Seja lá o que essa qualidade de vida quer dizer, não é? Desse modo, a prática urbana vai repondo constantemente, através da segregação dos espaços, a vida como privação. Não é? E, nesse sentido, a propriedade, na sua forma abstrata, paira sobre a nossa sociedade. Ela nem precisa existir placa. Nós sabemos exatamente aqui não é o meu lugar, aqui eu não posso entrar. Nesse shopping eu não posso entrar.
Isso eu ouvi de aluno. Não é? Nesse lugar eu não posso entrar, porque é outro espaço. Não é? Então, eu já estou totalmente normatizado. Eu vivo brincando com os meus alunos e digo para eles assim, o primeiro que me entregar um trabalho com número USP será reprovado. Porque ele assume a sua condição sempre de um número. Ele não é ele é um número. Então, fora da universidade, ele é CPF, e aquele é número USP. Aquele é o número USP. Ele não é um indivíduo, ele é sempre um número. E essa é o modo como, sem querer, naturalmente, nós assumimos a despossessão da nossa humanidade. Né? Então, desse modo é que a prática cindida, fragmentada, se revela enquanto privação de tudo. Né? Então, nesse sentido, o cotidiano, não é? Ele se renova, renovando esses eventos que nos aprisionam cada vez mais. Não é? As relações do homem no mundo da espetacularização e da celebrização. Não é? Então, nós assistimos à espetacularização do espaço e à celebrização do indivíduo, como expressões do empobrecimento dos novos conteúdos da urbanidade, dessa sociedade urbana. O mundo vem camuflar as nossas frustrações. Os exemplos são notórios. Os BBBs, Big Brother Brasil, em sua 14ª edição, não é? Estimulam e realizam o voyeurismo, simulando a participação do público nas decisões de quem fica ou sai do programa. Não é? É sintomático que o José Simão, num dos textos que ele escreveu na Folha de São Paulo, ele define os participantes do BBB 14 com seus corpos turbinados por muita ginástica, enfeitados com muitas tatuagens e excesso de silicone, como a turma do Friboi, o nome de um frigorífico. Não é? Porque esse corpo não é social, esse corpo é pura carne. Não é? Ele perdeu os seus conteúdos de mediação social e virou aquele objeto sexual e virou apenas carne. Não é? Enquanto o Facebook propõe a celebrização dos indivíduos absolutamente normais, num glamour e importância forjado pelas postagens de cenas banais e pela quantidade de seguidores. Os selfies levam isso a mais adiante. E todos nós ganhamos o nosso momento de celebridade. E assim, eu posso virar uma Beyoncé, não é? Por alguns minutos. Não é? Eu posso me comparar a ela. Posso virar célebre, porque eu posso tirar minha foto e postar. Não é? Mas essa celebrização das pessoas e a especulação do espaço é exatamente o nosso ser no mundo de hoje. Não é? Num movimento em que a vida metropolitana apresenta a constituição de uma identidade que é abstrata. Ora, a identidade se realizava na relação com o outro, no bairro, não é? Criando elos de identidade, criando marcos e referenciais que sustentam a vida. Portanto, a identidade, ela é prática, é real, e ela se dá pela ação. Hoje em dia, com esse tipo de ação e com o esvaziamento da ação, a nossa identidade é abstrata. Ela é forjada pelo mundo da mercadoria, que transfigura o cotidiano. Os rolezinhos nada mais são do que uma faceta, não é? Do modo como essa identidade abstrata, que é o nada, se realiza. Não é? O rolezinho revela uma dialética, claro. Não é? Entre o cotidiano e o infracotidiano. Ele é a forma como a mercadoria produz a celebrização em nossa sociedade, que vem junto com a banalização. Portanto, o rolezinho é a expressão pública desse comportamento envolto no mundo da mercadoria e da celebrização. Eles atualizam o modo como se exerce o fascínio pela mercadoria. A derrocada do ser humano que desloca a realização de sua humanidade para a posse de mercadorias. No caso do rolezinho, não é qualquer mercadoria, ela tem que ser de grife. E tem que ser aquelas grifes, não é qualquer, não é uma grife de fundo de quintal.
que se realiza no shopping center, com seus interiores luminosos, sem relógio, que meça o tempo, porque é o lugar do sonho, é o lugar em que a gente pode estar à vontade, em que o mundo lá fora não existe. Seus signos são poderosos, eles permeiam a vida a ponto de ficarmos chocados com o fato de expulsarem os rolezinhos do shopping center. Porque, para nós, o shopping center se representa como espaço público. De repente, esse debate do rolezinho e todo esse aparato policial no shopping center nos acordou para o fato de que aquilo não é espaço público. Aquilo é um espaço privado, aonde se realiza como espaço produtivo. Então, o seu uso não pode ser improdutivo. Quando a gente entra no shopping center e puxa o papel do estacionamento, vem uma voz metálica dizendo boas compras. Não passa pela cabeça de ninguém que se vai ao shopping fazer outra coisa se não comprar. Não é? Portanto, o rolezinho vai lá e não quer comprar, não dá. Esse é o lado subversivo dele. Dialeticamente, ele é a celebração desse mundo da mercadoria, mas, ao mesmo tempo, ele consegue ter o papel de subversão. Não é? Ele subverte o uso do shopping center e mostra para todo mundo que o shopping center é um espaço privado. Não é? O rolezinho mostra coisas importantes, ele mostra a submissão de todos aos signos do consumo, a cintilização da mercadoria. Eles pretendem consumir improdutivo um espaço, mas eles têm como pressuposto o consumo. Esse é o pressuposto para eu participar do rolezinho. Né? E o pressuposto é eu ter um ídolo que aparece para mim como nada, como um sem qualidades. Não é? Ele é apenas um cara que se veste bonitinho, que é bonitinho, que fala alguma coisa, que faz alguma postagem, não é? Mas é o nada. Porque nós estamos à carta de alguma coisa que dê sentido a uma vida vazia. Não é? Ele dá sentido a uma vida vazia. A periferia que estava fora da sociedade do consumo, agora entrou na sociedade do consumo. Ela vivia no infracotidiano e agora ela se envolve e penetra esse cotidiano fragmentado, o cotidiano do mundo da mercadoria, o cotidiano subsumido à norma. Não é? Então a periferia agora ganhou centralidade, não é? Mesmo se ela está distante do centro. Não é? Então o rolezinho expressa de forma moderna o fetiche da mercadoria. A segmentação da atividade do homem massacrado por um processo de homogeneização que torna as pessoas pasteurizadas e nessa condição idênticas. Né? A condição universal do homem deixou de ser a humanidade, passou a ser o consumo. Né? Essa é a condição de universalidade. Não é? Bem, mas o rolezinho é uma ponta desse processo de manifestação, não é? De outro lado, há um outro tipo de manifestação. Essas não têm dúvidas, elas acontecem no espaço que é público mesmo. Não é? Apesar da manifestação dos sem-tetos no Rio de Janeiro, que tomaram um shopping para desprezo total da classe média que lá estava, não é? E que identifica aquele espaço como não lugar para eles. Não é? Então, de outro lado, nós temos as manifestações, outros tipos de manifestação, que ao contrário, ao invés de se dar fundadas na mercadoria e nos seus signos, se funda na privação dos direitos que orientam as relações sociais. Revelam a condição subalterna da sociedade como reprodutora mecânica nas formas mais ampliadas da privação. Essa prática, não é, aponta a essência de um processo, não é, do indivíduo destituído do seu sentido, não é? Numa cidade que nega constantemente o humano, porque nega constantemente as formas de acesso à sociedade. Portanto, essas manifestações podem se colocar e podem apontar a experiência prática da abstração, não é? Que vive a sociedade como um todo. Então, no Brasil de hoje, como em várias partes do mundo, as grandes manifestações se desdobram nas ruas em lutas pela cidade, movida pela necessidade de se apropriar de um espaço, de tornar essa cidade sua, não é? E resgatar efetivamente o sentido da cidade, porque ela é uma produção social histórica.
que aparece como ponte, viaduto, não é? Que aparece travestida de coisa, não é? Ela aparece como a necessidade de constituição de uma outra vida, a partir do questionamento dessa vida na cidade. As manifestações de junho tiveram por mote inicial o transporte público, seu preço, sua qualidade, sua ineficiência. Em Istambul, um caso paradigmático. A população, a sociedade se levanta contra a construção de um empreendimento privado numa área que era pública. Ambas apontam a constituição do urbano enquanto negócio, a cidade criada através de alianças entre as esferas públicas e a privada contra o interesse da sociedade. Reunidas essas e outras lutas, apontam uma crise urbana, exigindo dos pesquisadores, como eu dizia no início, um esforço de compreensão, não é? No trato da crise que transcende, sem excluir, os aspectos institucionais e políticos. Antes de tudo, o conteúdo dessa crise é social e sinaliza a produção de um urbano onde o acesso ao lugar, da casa e de tudo que ele indica é modelado e orientado pela existência da propriedade privada em todas as suas formas, né? Que é um pilar indiscutível, moldando todas as relações sociais na nossa sociedade, hierarquizando as pessoas, hierarquizando os lugares, hierarquizando os tempos, redefinindo todas as relações, né? O que aparece sobre o tema da mobilidade, no caso do Brasil, aponta para uma análise do direito de ir e vir. Mas esse direito de ir e vir se bate com uma metrópole superedificada, que realizou a propriedade privada da terra, que se constitui separando cada vez mais o lugar de moradia do trabalho e a expulsão de uma parte da sociedade para áreas cada vez mais distantes do centro. Centro esses que estão cada vez mais sob as mãos da especulação imobiliária, que revela a desigualdade de direitos. Por sua vez, as ruas são tomadas e realizam os conteúdos do espaço público por excelência, mas pensado pela administração pública e pelos planejadores como lugar dos carros e da circulação. Subvertida o uso da rua agora aponta a indignação e o descontentamento com a vida e o modo como se constrói o urbano. O discurso da mobilidade, de achar que os problemas se resolvem com a mobilidade, esconde um conjunto de contradições. A primeira, a contradição fundante entre a produção de uma cidade que é social, portanto, histórica, não é? Constituída pela sociedade como um todo, mas com a sua apropriação privada. Não é? Portanto, ela esconde os processos de valorização do espaço urbano que se constitui, afastando cada vez mais para a periferia a população que não pode pagar pelos processos de renovação da cidade. Um processo de valorização criado pelos empreendedores imobiliários por ações políticas públicas, como as operações urbanas na cidade bem o demonstram. Esconde o modo como se constroem as alianças que privilegiam os setores imobiliários, as empresas de transportes e as grandes construtoras. Para citar um exemplo, nos anos 90, na Operação Urbana Faria Lima, que acontecia sob o governo Paulo Maluf, 80% do orçamento da prefeitura foi jogado, foi distribuído nessa área. Ela esconde, portanto, as alianças e ela esconde esse discurso da mobilidade, esconde como se constroem as políticas públicas, abrindo os cofres públicos que criam infraestrutura e incentivos para a iniciativa privada. Sob o discurso de que geram empregos, não é? Quando na realidade aprofundam a exploração, estendem a segregação. Segregação que é vivida na dimensão do cotidiano, né? Nas formas de acesso à moradia e de tudo que ela implica, porque através da moradia, nos deparamos com a mercantilização do espaço,
Mas essa não é a única. Todos os espaços da metrópole precisam ser acessados ou são acessados através do mercado. A reprodução da metrópole, a mobilidade, o discurso da mobilidade oculta a deterioração, o cerceamento, o cercamento dos espaços públicos e, com ele, o estreitamento da esfera pública. Essa diferenciação como a forma da desigualdade ganha realidade como separações de apartamentos de todos no espaço, né? Condicionando as relações sociais. O tempo todo nos deparamos com muros altos, cercas, ruas fechadas, não é? Essas revelam, elas são a expressão de uma segregação social, elas são a expressão da propriedade. Aqui é o meu pedaço, é que você não entra. E eu tenho o direito de fechar uma rua pública, porque a violência em São Paulo me permite fazer isso. Como o Estado não toma conta, não é? Quer dizer, como o Estado não propicia segurança, então, sob o discurso da violência, eu fecho casa, eu ponho cerca, mas eu fecho ruas, eu fecho os espaços públicos, não é? Aos montes, não precisa ir longe, é só andar em torno da USP, né? O discurso da mobilidade também aparece como indicador de pobreza. Nesse horizonte, a pobreza se define pelo homem reduzido às suas condições básicas, comer, beber e dormir, que é a condição de animalidade, né, que é a condição inicial e natural do homem. Mas a pobreza reduzida a indicadores esconde a situação onde o sujeito está destituído de sua condição humana. O sujeito cindido que vive o espaço em fragmentos e nesta condição a despossessão da sua humanidade é o fundamento e é o conteúdo daquilo que aparece como indicadores de pobreza. O ser humano reduzido à mera sobrevivência é a condição do desumano. Com isso, diante desses indicadores de pobreza que revelam o outro da pobreza, nós temos as políticas de erradicação da pobreza. E o que dela deriva? Fome, educação, né? Mas, na realidade, ela não se realiza, né? A erradicação dessa situação, eu posso mexer nos indicadores, mas o sentido da pobreza não se realiza sem um projeto de sociedade. A radicalidade do termo erradicação da pobreza é meramente retórico e não coloca a necessidade de transformação radical daquilo que produz a pobreza, né? Daquilo que está na base dessa nossa sociedade. Portanto, para além dos estreitos limites dos indicadores associados ao consumo, a nossa condição de consumidor é a condição de não sujeito que se revela. Aquele que é estigmatizado, a pobreza associada à violência, ao feio, ao não compatível com o cenário moderno e globalizado da metrópole, cujo planejamento precisa eliminar, higienizar todas as formas a partir da qual a estética capitalista considera como formas de representação da pobreza. Hoje as políticas de renovação urbana induzem a abertura de grandes avenidas, abrem grandes cicatrizes, dividem grupos sociais, expulsos que não são compatíveis com a mudança. Essas renovações, na realidade, se inscrevem num processo de mercantilização do mundo, da cidade e da vida. Envolve a produção do espaço que orienta e sustenta a vida social. Espaços da cidade, produzidos enquanto mercadorias, não é? Como extensão da propriedade privada do solo, revela um momento de transformação mediado por um urbanismo apoiado numa forma de pensar a cidade, de pensar o planejamento. As manifestações, na realidade, elas assumem a condição de resíduos na nossa sociedade. Elas se impõem a isto. Elas se impõem ao que é o hegemônico na nossa sociedade. Elas realizam-se de forma difusa e desconcentrada. Mas mesmo difusa e desconcentrada, elas questionam e sinalizam a exigência de um direito, que na realidade é aquele de uma outra vida, numa outra cidade.
A luta pelo espaço aparece nessa orientação, apontando uma carência radical dos homens. Carência essa apresentada por Agnes Heller como uma luta pela vida, por uma outra vida. Mas não uma vida qualquer. Na praxis para Marx, se cumpre o trabalho do negativo, a revolução que transforma o mundo. A construção concreta de alternativas ao neoliberalismo, pela rearticulação entre a força social e a política. Não há futuro comum se o que se busca é o capitalismo como modelo civilizatório. Então, no horizonte dessas manifestações, nós podemos encontrar aquilo que negaria as formas de alienação. Eles emergem da consciência que se gesta, ainda de forma confusa, ainda sombreada, nos interstícios da exploração, da ausência dos direitos, nas situações de exclusão, na realidade mercantil que molda os comportamentos, na abstração concreta que se desenvolve com o mundo da mercadoria, nas suas formas arbitrárias, em sua racionalidade opressora. A luta por um outro mundo possível está em construção. Isto é central. Como central é perceber ainda que é preciso construir a radicalidade. E é preciso construir um pensamento. É preciso construir uma compreensão sobre essa realidade. Os espaços de resistência são os lugares da esperança, pois surgem da necessidade de mudar a vida real, concreta que nós vivemos e que se vive na metrópole. Essa, por sua vez, é penetrado por possibilidades que tendem a negar esses movimentos. E é isso que nós vivemos. A manifestação e o discurso, a televisão e a mídia que nega a manifestação, que nega a sua importância e que, como faz com os movimentos sociais, tende a criminalizá-los. Assim, essas manifestações revelam o trabalho do negativo na nossa sociedade. Diante da necessidade de realização da vida, de emancipação do homem pela abolição de suas condições de exploração, opressão, não é? Diante da cidade que se constrói enquanto privação, se coloca o direito à cidade. Envolto numa nuvem de imagens, preso pelas formas, enlaçado pelo discurso e submetido à ideologia, o homem compreende mal as suas relações com a sociedade. Ao invés de dominar as relações, ele é dominado por elas, ele é manipulado. Mas as manifestações revelam que essa manipulação encontrou alguns dos seus limites. As lutas emancipatórias introduzem práticas democráticas, mas elas introduzem questões e questionamento. Um outro mundo é possível, depende do conteúdo dessa subversão. O desejo de mudar a vida exige a satisfação de uma necessidade que é radical, aquela que supera o capitalismo, as contradições que ele produz e que envolve uma profunda e devastadora crítica ao Estado. O direito à cidade aparece assim como este momento importante em que ele não é o direito à moradia, ele não é o direito aos serviços, mas o direito à cidade revela a necessidade do fim da produção da cidade enquanto privação. De uma cidade destituída de vida, onde os espaços públicos tendem a ser cada vez mais degradados, e de uma vida que se realiza sob todas as formas de opressão, não é? Constituída como uma vida de passividade, como uma vida de opressão fundada, não é? Por todas as formas de propriedade. O direito à cidade é o fim dessa nova ordem espaço-temporal que constituiu o espaço enquanto amnésico e o tempo enquanto efêmero. Não é? Então, portanto, de um lado nós temos as manifestações, ainda em embrião, ainda de forma difusa, colocando a necessidade de que sim, precisamos desvendar e compreender a realidade que nós vivemos para saber situar essas manifestações em todas as suas forças. Esse é o nosso desafio. Como, em tese, estamos iniciando um ano letivo e, em tese, essa aula se dirige aos calouros, eu acho que o teatrólogo Antonin Artaud guarda uma mensagem para todos nós que ainda não envelheceu.
e que pode ser hoje um desafio para quem, como vocês, inicia uma nova jornada. Escreve o teatrólogo. Tudo que ainda não nasceu pode vir a nascer, desde que não nos contentemos em ser simples órgãos de registro. Obrigada. Agradeço em nome da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas esta aula substantiva, instigante, proferida pela professora Fanny Carlos. Como se trata de uma aula magna, não há tradição de se fazer um debate, e eu agradeço a presença de todos. Desejo um ano e particularmente um semestre de muito estudo, de muita concentração, que nos permite renovar e renascer aquilo que a professora havia mencionado, que está na origem da Faculdade de Filosofia, que é o pensamento crítico. Todos uma boa noite, muito obrigado pela presença e que possamos, daqui para frente, nos encontrarmos com mais e maior frequência. Obrigado.